Olá, que bom ter a companhia de todo mundo por aqui hoje. A gente vai mergulhar direto num material fascinante, a narrativa bíblica do juízo contra Sodoma e Gomorra. A ideia aqui é destrinchar aquela tensão profunda, sabe? Aquela linha tênue entre a justiça e a misericórdia divinas. Vamos olhar para o texto original e entender como funciona esse equilíbrio perfeito das ações de Deus. Bora lá? O documento que serve de base para a nossa análise estrutura essa história de um jeito brilhante em 3 atos bem claros. Olha só. Primeiro, a gente tem a visita dos anjos a Abraão, depois, o anúncio dos planos de Deus e, por fim, a destruição em si. Essa divisão é exatamente o que a gente precisa para entender, na prática, como se dá esse equilíbrio divino. Então, o nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos. Primeiro, a visita inesperada. Segundo, o anúncio do juízo. Terceiro, a intercessão de Abraão. Quarto, o juízo e o livramento. E quinto, as aplicações práticas. Ponto 1. A visita inesperada. Graça e hospitalidade. A história já começa com uma visita surpresa a Abraão. Isso por si só já mostra que a revelação divina simplesmente não segue o nosso relógio, né? Ela não está presa às nossas agendas. Mas o que realmente chama a atenção é a reação de Abraão. O texto faz questão de enfatizar a prontidão dele. Ele levanta rápido, corre ao encontro dos visitantes, se inclina. É um sinal de um respeito profundo. Servir com toda essa humildade era, sem dúvida, a grande marca registrada da comunhão dele com o divino. É bem no meio dessa visita que rola a promessa de que Isaac nasceria. E a gente sabe, Sara acabou rindo porque já tinha uma idade bem avançada. Mas o texto extrai uma lição de ouro daqui. A de que Deus não desiste da gente, mesmo quando a nossa fé fraqueja. É como um lembrete inabalável, sabe? Um lembrete do compromisso de Deus, que continua firme e forte até quando a nossa dúvida tenta gritar mais alto. Tópico 2. O anúncio do juízo. O fim da paciência divina. Bom, aqui o tom da história muda completamente. O texto deixa claro que a paciência divina tinha um limite e ele foi atingido. Mas por que uma atitude tão drástica, né? O motivo principal foi o nível absolutamente insuportável de iniquidade daquelas cidades. A gente está falando de coisas muito pesadas: perversão moral inaceitável, corrupção enraizada, injustiças extremas e, claro, um desprezo total pelos valores divinos. O negócio tinha passado de qualquer limite tolerável. Indo para o ponto 3, a intercessão de Abraão. O equilíbrio da justiça e misericórdia. Quando Abraão escuta essa revelação terrível, ele veste a camisa de intercessor na mesma hora. E é aí que a gente entra no conflito central de toda essa narrativa. O texto levanta uma pergunta nas entrelinhas que é super profunda. Será que Deus exerce o juízo de forma precipitada? Ou seja, será que a divindade age por impulso, no calor do momento, sem olhar a situação com cuidado? Para responder isso, a gente tem um contraste que é o coração da história. De um lado, a gente tem a justiça estrita, que exige consequências reais quando a iniquidade chega no extremo. Mas do outro lado tem uma misericórdia profunda. A prova maior desse equilíbrio divino é que Deus aceita e ouve a intercessão insistente de Abraão. Ele mostra que existe sim um exame cuidadoso da realidade e concorda em poupar a cidade inteira se houvesse lá dentro um grupinho, por menor que fosse, de pessoas justas. E essa persistência toda de Abraão, implorando pelos inocentes, escancara o quanto o coração dele era justo. A grande lição que fica é que a verdadeira devoção nunca comemora a destruição de quem erra. Muito pelo contrário, o verdadeiro servo clama, e clama alto, para que a graça e a misericórdia sejam derramadas. É uma mudança e tanto de perspectiva. Tópico 4. Juízo e livramento. Fogo, enxofre e salvação. Infelizmente, a cidade não conseguiu ser poupada. O juízo chegou no clímax absoluto, e isso prova que a paciência divina tem sim limites severos. A punição não foi brincadeira, foi repentina, total, avassaladora. Fogo e enxofre caindo do céu, literalmente. O texto descreve uma catástrofe que não tem comparação, algo tão definitivo e destruidor que aquelas cidades nunca mais voltaram a ser reerguidas ou habitadas. Mas olha que detalhe importante. Bem no meio dessa destruição implacável, a graça aparece forte num contraste bem nítido. Mensageiros foram mandados lá para arrancar fisicamente a família de Ló do perigo. Eles hesitaram, mas foram salvos. Agora, em contrapartida, os genros de Ló, esses acharam que era piada.
zombaram do aviso, deram as costas para o perigo e acabaram perecendo no juízo, tudo por causa da própria incredulidade. E aí a gente chega num ponto muito triste da narrativa, o destino da mulher de Ló. Fisicamente, ela conseguiu sair da cidade, mas ela falhou em seguir uma instrução claríssima e direta, que era não olhar para trás. O problema é que o coração dela ainda estava amarrado àquele lugar. É uma metáfora fortíssima, né? Mostra o perigo real de você tentar escapar só com o corpo, enquanto por dentro você ainda está preso, enraizado num mundo totalmente corrompido. Ponto 5. Aplicações práticas. Lições atemporais para o presente. O mais fascinante de estudar esse material é perceber que essa história não ficou presa lá no passado. Ela joga verdades duras no nosso colo hoje. O texto avisa que o juízo chega rápido quando a sociedade perde de vez o temor a Deus e bate na tecla de que continuar no erro traz sim consequências reais, consequências muito tangíveis. Tem também aquele alerta gigante sobre viver uma vida dividida. Quem decide seguir por esse caminho não pode ficar olhando pelo retrovisor. Tudo isso só reforça o quanto a gente precisa cultivar um coração igual ao de Abraão, sensível e sempre intercessor. Para fechar esse nosso estudo, o material deixa uma provocação no ar, tirada da essência dessa história. Como é possível manter um coração fiel, íntegro e sensível quando a gente está cercado por uma sociedade completamente corrompida? É daquelas perguntas para deixar a gente pensando a semana inteira, né? E aí, como aplicar essa sabedoria antiga nos dias de hoje? Fica essa reflexão para todo mundo que está acompanhando. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.